Pode abrir o Amém. microfone. Isso. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, queridos. Na verdade, esses tempos estamos estudando junto com nossos irmãos lá em Israel sobre o Evangelho de Mateus. E ontem nós conversamos pouco sobre esse capítulo 16. Cada semana a gente está pegando um capítulo. E eu achei muito interessante ontem esse capítulo. Não sei se vocês quiserem ler esse capítulo, né? Daí a gente conversa mais, compartilhamos juntos. 16 do quê, Rabi? De Mateus? Mateus 16. Tá. Eu tô no banheiro aqui, tô sem a Bíblia. Eu escondi da Pode Ana. colocar no. O que É. está escrito em Mateus 16, Rabi? O Mateus 16, é isso, né? Isso, isso. que está escrito lá na Bíblia? Refresca a minha memória. Não podemos Aí, ler, né? ó, na tela. É. Aí, vamos ler aí, ó. É. Aí, podemos ler, Ravi? Até Sim, que texto? Capítulo pode ler todo? inteiro, na verdade. Se Tá lemos bom, hoje, tá bom também, né? tá bom. Amém. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabei discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Em uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando Amém. seus. Amém. 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 Vamos parar um pouquinho até aqui, na verdade. Ah, beleza. Tá bom. Sim, eu só queria perguntar a opinião de vocês. É, eu fiquei muito ontem, né, meditando nesse texto pequeno. E, Jesus está falando uma palavra muito difícil, né? De uma coisa, eu acho que talvez nós lemos e andamos, né? Mas é um pensamento importante, que está falando que geração mau, porque ele não discerne os sinais dos tempos. Alguém parou de pensar o que é esses sinais dos tempos? O que é isso? O que se e através que vamos dizer assim, porque eles não discerniram esses sinais, eles consideraram, Deus considerou uma geração mau, uma geração ímpio. Mas por que será? Em qual sentido está falando isso? Você está fazendo uma pergunta? Sim, sim, pode ficar à vontade, né? A gente está conversando, né? Eu acho que o texto diz porque eles eram hipócritas. Jesus fala hipócritas. Eles sabiam o que ele estava falando. Eles sabiam o que ele estava perguntando. Ele estava testando Jesus, mas ele falou, vocês são hipócritas. Às vezes eu acho, né, na minha opinião, Jesus jogou na cara deles, de seus hipócritas. Às vezes as pessoas agem como hipócritas. Mostra um sinal aí, tá? Jesus falando, vocês são hipócritas, não vou dar sinal nenhum, a não ser o sinal do profeta Jonas. E a gente sabe qual foi o sinal do profeta Jonas, né? Mas Jesus poderia dar o sinal dos céus? Poderia. Jesus era Deus, ao mesmo tempo homem. Mas, na minha opinião, eu achei isso. Mas Jesus chama eles de hipócritas. Vocês não querem saber qual que é a realidade. O que é um hipócrita? O hipócrita é um cara que sabe o que está falando, mas finge que não sabe. Hipócrita é um cara que disfarça. Eles sabiam qual que era a realidade. Estava testando Jesus para ver se. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu estou meio indignado hoje, não adianta isso. Mas ao mesmo tempo estou cheio de fé. Falei pro João. Amém, amém. O que vocês acham, seus irmãos? Por que essa geração hipócrita? Porque não descobriram os sinais dos tempos? O que é sinais dos tempos? Vocês É, acham? mas esse tempo aqui está evidente, né? Bom, deixa o pessoal falar, senão eu sou só. É. Se os sinais chegaram,
e os saduceus, os fariseus não enxergavam, além da hipocrisia também tinha a incredulidade, né? Porque a Bíblia ela enfatiza a vida pela fé. Essa fé ela é baseada nas promessas de Deus, né? Naquilo que Deus já havia prometido e feito para Israel. Então, Jesus chegou, mas eles não enxergavam isso, eles não aceitavam isso e buscavam sinais. Então, viver, dar passos de acordo com aquilo que já é evidente. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou em Cristo, o reino de Deus estava próximo, mas eles viviam como se estivesse distante. Isso. O reino de Deus estava no meio deles, mas eles não visualizavam. Então, eu creio que na igreja hoje, na nossa vida hoje, no nosso cotidiano, pode acontecer entre nós, entre nós, buscarmos mais do que Deus já revelou, sem que a gente não atua de acordo com o que Deus já revelou para nós. Pode acontecer. Mas olha, irmão, aqui está falando que no texto, né, eles não poderiam discernir ou descobrir, né, os sinais. Então, será que Deus está pedindo de nós coisa que nós não podemos? Aqui ele está falando que eles não conseguiam. Não Não sei, mas conseguiam. em outro evangelho, Rabi, diz o seguinte: uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum em outro evangelho. Eu não sei qual que é o texto, eu sei que veio na minha memória agora. Uma geração má e adúltera. Sabe por quê? Porque é a geração má, adúltera. E é aqui Jesus fala hipócritas. Então é uma cambada de hipócrita, mau e adúltero. Sim, sim, mas por que ele considerou dessa forma? E ainda está falando que eles não conseguiam discernir o tempo. O tempos, né? O que é sinais de tempos, né? Dá uma revelation aí, Sim, bro. nesse caso, eu vou arriscar aqui para dizer que Jesus está falando de si, né? Ou seja, de que Sim, exatamente. a salvação estava chegando, que ele era o Messias e eles não estavam conseguindo enxergar, né? Não estavam discernindo, né? E outro ponto é porque ele chamou de hipócrita, de geração má e adúltera, como o Valdir falou, né? E eles só queriam ver aquilo que beneficiavam eles, né? Então, eles ficavam olhando para o céu, né? Buscando a chuva, porque isso traria prosperidade para eles. Ou seja, andavam e viviam, aí fazendo também um paralelo com o que o Lindon falou, né? Viviam para si mesmos, né? Viviam em torno do seu próprio benefício, e por isso era uma geração má e adúltera, buscando seu próprio interesse. Eram hipócritas porque, bom, já sabemos, né? Eles eram os que falavam de Deus, mas não viviam com Deus. Mas, assim, ponto central desse discernir sinais dos tempos é que Jesus estava dizendo: eu estou aqui, gente. Vocês não estão me vendo? Mas vocês viram que eles estão procurando uma milagre. Aham, Estão correndo atrás de milagre, Sinais. sinais, né? Mas sinais para eles uhum, são milagres, né? É claro que Jesus aham, vem e o mais que ele fez são os milagres, né? Uhum. Mas ainda eles não descobriram quem é Jesus. Olha, Não, olha, né? olha, então, às vezes a gente leia, né, esses textos, será? Mas por que Jesus está tão duro dessa forma, né? Porque ele está falando para eles, hipócritas, geração mau e tudo mais, né? E do outro lado, é, ele parece que é duro, mas não é assim, né? Na verdade, o tempo que Jesus vem, esse que nós precisamos meditar um pouco hoje. O Hum. tempo que Jesus, quando Jesus vem, o Espírito Santo, ou vamos dizer, a inspiração de Deus, a palavra,
Deus ficou silencioso mais de 400 anos. Uhum. E eles, tipo assim, parece Deus largou essa terra. Não existe mais sinais, não existe mais milagres, não existe mais profetas, não existe mais nada. Parece tudo silencioso. De repente vem Jesus e começa a falar e o que ele quer dizer? Que eles não viviam uma vida que andava junto com a justiça. Ele está falando para as pessoas que eles estão procurando um milagre. Você não precisa procurar milagre, você precisa viver em justiça. Para você conseguir ver e discernir. Então, eles não viviam segundo a justiça. Por isso, eles não conseguiam ver Jesus. Avisar que ele fez, mais que ele fez milagres. Ele queria dizer que os milagres não vão te salvar. O que vai te salvar é viver em justiça. E mais para frente, nós podemos dizer, né? Jesus falou uma coisa, uma palavra, eu acho que vamos dizer, colocou, né, o certo, né? Acertou, né? Ou algo. Que ele falou sobre o fermento dos fariseus, né? Mais para frente um pouco, né? 2 versículos para frente. Nós podemos ver aqui, no tempo que Jesus chegou aqui na Terra para salvar a Terra, o que atrapalhou os fariseus? O que é esses fariseus? Estudiosos da palavra, igual nós, né? Mestres, pessoas que entendem bem na escritura, estudam bem, estudiosos. Eles eram as pessoas que atrapalharam Sim. que o povo de Deus descobria e discernir os tempos. O que é os tempos? Esse tempo que milhares de pessoas esperaram. Esse tempo que a humanidade inteira esperando para ter redenção, para que Jesus morra na cruz, para salvar essa terra. Eles não conseguiam entender isso. Olha que dureza no coração dele, mas quando nós lemos o texto, parece que Jesus que é o duro, né? Mas, na verdade, a dureza do nosso coração muito maior do que nós mesmo podemos imaginar. Eu acho que, para mim, né, é muito, muito forte isso, que se você está no meio de um problema, no meio de uma tempestade, no meio de uma incredulidade no seu redor, no meio de muitos problemas, a única coisa que nós precisamos aplicar e viver a justiça e acreditar que o tempo de Jesus está bem logo. O que nós hoje, como igreja, precisamos discernir? Vamos aplicar em prática, né? Hoje, o que estamos esperando hoje? A mesma coisa que o povo de Deus esperava naquele tempo. O que é? A Messias, a salvação, a volta de Cristo. Eles estavam esperando Cristo, mas o Cristo que ele vem, quando vem, eles não conseguiam enxergar. Por quê? Porque vem numa forma Isso. totalmente diferente como que eles viviam. Isso. Se Jesus veio hoje, vamos dizer, no meio da igreja, entra na igreja, nossa igreja, minha igreja, sua igreja, será que nós conseguimos discernir, esse filho de Deus para frente? Se nós lemos mais para frente, no mesmo capítulo, você pode ver que até Jesus perguntava: quem que vocês acham que eu sou? Essa é uma pergunta essencial. Quem é Jesus para você? Talvez Salvador, tal, tal, e a gente fala muita coisa. Mas na prática, o que ele é? Eu acho que esse capítulo, a gente está estudando, né? Mas esse capítulo para nós é muito desafiador, né? Jesus mesmo desafia a gente. Onde que está meu irmão? Onde que está meu, meu filho? O que é Jesus para ti? Eu acho que essa é uma pergunta muito forte, né? A gente espera, às vezes, política mudar, presidente mudar, condições financeiras mudar, muita coisa mudar. Mas no tempo de Jesus, quando chegou
o povo de Deus estava na pobreza mais que nós podemos imaginar. Sim. Enfermidade de mais que nós imaginamos. E tudo isso, mas ele falou uma coisa: vocês são hipócritas, vocês são mau geração, porque vocês não descobriram o tempo de sua salvação. O tempo que nós precisamos descobrir hoje, o que que é? O que estamos esperando hoje? Eu acho que Jesus coloca, né, o lugar, né, coloca nós no ponto que nós precisamos. E se nós entendemos, eu acho que todos os nossos problemas somem. Amém. A nossa esperança hoje tem que ser, não é de economia, não é do mundo, que mundo, como que esse irmão hoje é lindo, né? Orou, né? Nós não vamos se conformar segundo o mundo. Nós precisamos se posicionar segundo a vontade de Deus. E Aleluia. eu acho que isso é muito importante para nós hoje, para que os nossos interesses totalmente diferentes do mundo. Amém. E, Amém. e quando Jesus veio de novo, né? Quando vai vir de novo, ele vai achar nós. Ele diz, né? Será que vai achar a fé? Uhum. É, o que é a nossa moeda? Onde que está a nossa vida? Através de Uhum. fé que o mundo não acredita. O mundo não acredita igual nós. O mundo não pensa igual nós. Sim. Será que estamos se conformando segundo o mundo ou segundo a palavra que Jesus falou, né? E essa palavra da esperança, e essa palavra que estamos esperando todo dia, mas Uhum. será que estamos se alinhando segundo a palavra ou segundo o mundo? Eu acho Uhum. que é esse desafio que todos nós, todos os dias, precisamos escutar, Amém. pelo menos, para voltar a pensar um pouco. Onde que Uhum. está meus príncipes? Onde que está meu pensamento? Onde que está meu coração? Onde que estou diante da palavra? Eu acho que é a única medida que nós precisamos medir todo dia é a palavra. Amém. Então essa mensagem que eu hoje queria colocar na verdade que Deus falou comigo, né? Uhum. E desafiando eu mesmo, sabe? Amém. O Ravi, Essa pode, palavra do desafio, só um minuto, Roger. pode, não fala demais, Deixa né? eu só, deixa eu só relembrar, irmãos, que o propósito dos nossos encontros aqui é ouvir aquilo que o Senhor fala no Sim, nosso sim. coração e compartilhar aquilo que Ele falou conosco, seja, né, no despertar, seja no encorajamento. Nós não podemos, né, usar esse tempo, né, de graça, de compartilhar, de partir o pão, né, para trabalhar em cima do texto teologicamente, né? É assim que Uhum. o Senhor nos dirige aqui no A Fruta, e então que cada um de nós possamos compartilhar o nosso pedaço do pão, ou seja, o que Jesus falou, né, para você, né? Não que o outro faz, que o outro fala, que as outras igrejas dizem. Não, é agora. O Senhor está falando aqui e agora. E esse mesmo desafio, né, que o Raviv teve, é um desafio que vem no meu coração também diante desse texto, né? Discernir os sinais dos tempos. Para mim, é assim, olha, eu estou vivendo hoje aquilo que é para eu viver hoje, segundo aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito no dia de hoje, né? Olhando para mim. Então, esse é o maior alerta que me veio hoje de manhã. Olhando para mim no sentido da missão, né? No sentido do reino, não no sentido egoísta, né? Olhando no que eu estou fazendo, né? Nos sinais dos tempos, né? Como o Raviv disse, realmente é uma chamada aí a nosso posicionamento diante de Deus, né? Enquanto o mundo faz todo esse barulho aí, qual que é o barulho que eu estou fazendo na Amém. minha alma para que se volte para o Senhor, né? Essa é a grande pergunta que veio ao meu coração, que eu compartilho com vocês. Eu posso falar?
Então, Quando o senhor falou em classe, a gente foi orar, eu e o Lourenço. E eu falei para o Lourenço, de vez em quando eu sou invadido por uma sensação de fé, e de vez em quando eu sou invadido por uma descrença. Mas hoje eu estou cheio de fé. Eu acreditei que quando a gente foi para a sala, eu falei, fui invadido por uma. E essa fé me levou a clamar a Deus, que eu sei que isso aqui é de Deus, por essa nação, por esse Brasil, na situação que está Aleluia. agora. E eu falei, Senhor, o Senhor sempre separou um povo. Deus sempre separou um povo. Porque a gente está aqui em 4, ou 5, ou 3, ou 7, ou 10, ou 15, mas o que é isso diante de 200 milhões de pessoas que estão por aí? Mas Deus sempre teve um remanescente, Deus sempre teve separado. Quando Elias estava lá e falou, Senhor, eu fiquei sozinho, ele falou, não, não ficou não. Tem mais 7 mil aí que não se dobraram para Baal. Nós não nos dobramos para Baal. E a nossa oração é ouvida no céu. Em Apocalipse está escrito que as orações dos santos chegam diante do trono de Deus, estão debaixo do trono de Deus. E quando o selo for aberto, as orações voltaram para a terra em forma de vozes, trovões e relâmpagos. Essas orações que nós estamos fazendo aqui agora estão sendo colocadas subindo como incenso ao trono de Deus. Às vezes você acha que não está rolando nada, mas está rolando, está sendo acumulado diante de Deus. E esse Brasil que está de joelho dobrado para Baal aí, mas tem 7 mil que não está. E nós somos parte desse remanescente que Deus sempre guardou para si e sempre vai guardar. E a minha fé não é baseada naquilo que eu estou pensando, nem no meu sentimento, nem na minha. Porque tem dia que eu não estou sentindo nada. A minha fé é baseada naquilo que Deus disse na palavra dele. Aquilo que Deus diz na palavra dele por séculos, através dos profetas, através dos apóstolos, através de homens separados e inspirados pelo Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês o que eu estou sentindo no meu coração agora, o que essa palavra falou no meu coração. Não dobramos o nosso joelho diante de Baal. E nós temos sido levantados nesses dias para clamar pela nossa nação. E eu tenho fé que se tiver 2 ou 3, eles se juntam com mais esses 7 mil que estão por aí, que nesse momento, nos acampamentos, nos retiros, tem gente clamando pelo Brasil, clamando pela nossa nação. E que não se dobraram para baixo, e não vão se dobrar, e vão levantar o nosso clamor diante de Deus, e Ele vai ouvir, Ele vai responder. É isso que eu queria dizer para vocês. Deus tem, Deus tem separado um povo. E nós fazemos parte dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Mas é muito Amém. interessante que Jesus falou para eles que essa geração está procurando milagre, mas vou dar o milagre. Qual é o milagre que ele colocou? O milagre de Jonas. Mas Jonas não fez nenhum milagre, né? É. Ele falou uma coisa só. É, a cidade vai virar daqui a 3 dias. Se rende. Uhum, Então, ele tá falando que o milagre não vai te salvar, né? A uhum, palavra de Deus vai te salvar. A escutar e aceitar e acreditar. Interessante isso, né? uhum. Muito interessante. É. Vamos É, para o Alt. Alguém que milagre, colocou. milagre de Jonas, arrependimento, né? Retorno. Interessante que Jesus falava ali para os saduceus e fariseus, que eram os detentores do conhecimento das Escrituras, e Deus fala ao meu coração que eu não posso ser encontrado dentro dessa geração Uhum, hipócrita, má e adúltera, né? Não era uma geração, de uma certa forma, que estava nas passarelas, mas era uma geração que estava com a palavra, detentores ali da palavra, né? Dos templos. Então, esse texto é confrontador porque ele exige, busca de nós esse cuidado de procurar a face de Deus, de procurar Cristo e de encontrá-lo, para não nos perdermos, né? Amém. glória a Deus. Muito bom. Amém. O Senhor falou conosco, Pai. O Senhor falou Sim. conosco, falou com essa galera. E eu quero orar agora pelo nosso país, pela nossa nação, por mim, Senhor. Para Amém, que Senhor. meu coração não se
não se endureça, para que meu coração não seja um coração hipócrita, porque eu não consiga ver aquilo que está diante dos nossos olhos, Pai. Os sinais, quando o Senhor chega, evidentemente, demonstrando que o Senhor era Deus, o Senhor é o próprio Deus, ali a gente ainda fica duvidando muitas vezes. O que a gente pode fazer do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Pai, levanta aqueles que estão caídos nesse momento. E não permita que nós façamos parte deles. Se nós caímos, Pai, nós contamos com a tua graça, com a tua misericórdia. Mas, Pai, sustenta o teu povo. Levanta a tua igreja nesses dias de hipocrisia. Levanta o seu povo nesses dias que a gente pede sinais. A tua igreja que corre atrás de sinais. Aqueles que são chamados teu povo, Pai. O Senhor diz na tua palavra que o teu povo, que se chama pelo teu nome. Amém, Senhor. Não é o povo que está por aí, Senhor, que ele está de costas para o Senhor. É o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai. É a tua igreja, Jesus. Que anda Amém, atrás de Senhor. sinais, de prodígios, de sinais do céu, Senhor. Yeah. Levanta o teu povo, Pai, em clamor diante do Senhor, porque o Senhor diz que nós regamos a terra com as nossas orações. O Senhor responde, Pai. O Senhor responderia do alto. Então responde, Pai. Derrama chuva sobre o Brasil. Derrama chuva sobre a tua igreja, Senhor. Tem um hino que falava que a gente tem gotas, somente nós temos, mas chuvas rogamos a Deus. Senhor, derrama chuva de bênçãos. Não para que a gente seja abastecido de bênção, Senhor, mas a bênção maior é o conhecimento da tua palavra, é a revelação da tua verdade. E nesses Amém. dias a verdade tem que reinar no Brasil, porque é um país de mentira, é um país de hipocrisia, é um país que se volta contra o Senhor, é um país que enaltece Oxum, Oxóssi, não sei o que lá, essas coisas todas. É um país dobrado diante de Satanás, Senhor. E nós queremos nos arrepender em nome da nossa nação. Eu quero me arrepender no nome Amém. em nome da tua igreja. Amém. Amém. Quando afastado de ti, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Pai, fala conosco e sustenta-nos, Pai, porque é a sua palavra que diz que é o Senhor que faz tanto querer quanto efetuar. Eu te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Yeah. Mas alguém quer orar ou comentar aí o que Deus está falando no coração? À vontade. Deixa Jesus falar através de você também. Amado Deus bendito, eu preciso, Pai, nós precisamos da tua purificação, Pai, Yeah. da tua graça de justiça. Ó Pai, diante, ó Deus, diante desse mundo, Senhor, que jaz no maligno, mas que não venhamos acolher esse mundo em nós, ó Pai, em minha vida, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não apenas buscar, Senhor, o conhecimento do Senhor, mas a tua presença, Senhor, a tua paz, o teu perdão. Ó Pai, que concordo com a oração do nosso irmão Valdir, Senhor, que a tua igreja encha-se da tua graça, Pai, que chova o teu poder, Senhor, de vida, a começar em mim, Senhor, de arrependimento, de voltar, Senhor, a cada dia aos teus caminhos, e voltar a cada dia à tua presença, à tua casa. Não queremos apenas que os nossos olhos se encham, Senhor, de maravilhas externas, que às vezes até, ó Deus, hipnotizam os homens e nos hipnotizam também, mas de fato, Pai, estar alinhados, Senhor, com o teu reino, Amém, Senhor. com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Essa fé no nosso coração, Senhor. Senhor, diante dessa tua palavra, Pai, diante, ó Deus, dos meus irmãos aqui, diante dos teus santos anjos e diante de ti, Senhor, que se faz presente, ressurreto e vivo, Senhor, nesta manhã.
Nos perdoa toda a indiferença que muitas vezes temos com a tua presença, Pai, no nosso meio. E nos ajuda, Senhor, realmente, Pai, a não ficar buscando sinais nos céus para ver se chove ou não chove, mas saber que o Senhor dá chuva a seu tempo, e ela não só à terra, mas ao nosso coração. E essas manhãs têm sido manhãs, ó Pai, onde o Teu Espírito tem, ó Deus, falado através do testemunho dos nossos irmãos, Pai. Para, ó Deus, que a Tua vontade se manifeste em nosso meio. Ó Amém. Deus, com fé, a fé que o Senhor realmente ministra ao nosso coração através da vida do Valdir. Essa fé, ó Deus, que não olha para os julgamentos, mas olha para a salvação. Essa fé que acredita que o Senhor, ó Pai, já fez a obra e que a nós compete só, Senhor, anunciar. Como outrora estávamos enganados e alguém nos anunciou, ó Deus, o Evangelho. Que nós venhamos expor a nossa fé desta forma, assim, uma fé que vai até ao sedento, como no domingo vimos, ó Deus, o teu ministrar através do testemunho ali, ó Pai. Ó Senhor, do Lindon, no Nordeste, Senhor. Amém. Obrigado por ter falado conosco. Obrigado de nos ter revelado, não revelado, Senhor, mas nos dado entendimento de que nós não somos poços, nós somos rios, Senhor. Ainda que muitos, ó Pai, precisem e há, ó Pai, necessidade de poços, mas o Senhor tem algo mais para dar, Senhor. Amém. E, ó Deus, é para a alma, é para o espírito, Senhor, que nós venhamos sair, ó Pai, da nossa indiferença e venhamos ter a consciência de que o poder transformador, o poder que tira, né, as pessoas deste mundo, ó Deus, está no teu corpo, na tua igreja, onde o Senhor é o cabeça, Senhor. Com obediência, venhamos seguir como um só corpo, Pai, anunciando a tua salvação, não trazendo julgamento. Como o Senhor mesmo disse, o Senhor não veio para julgar, Pai, o mundo, o Senhor veio para salvá-lo. E é nesse mesmo anunciar, nessa mesma disposição de enxergar, ó Deus, com teu amor, ó Pai, a vida daqueles que ainda não te encontraram, Senhor, e que vivem no pecado. Que nós possamos realmente ser, ó Deus, a verdadeira luz do Senhor no testemunho das nossas vidas. E ao olharem para nós, eles possam desejar te servir, te buscar e ter a mesma vida que temos tido, Senhor, graciosamente diante de Ti. Com gratidão eu oro, Senhor, e te dizendo, não, Senhor, nós não nos esquecemos do único motivo de estarmos respirando. Por isso, Amém. Senhor, neste dia, ao longo dele todo, Pai, todas as pessoas que nós encontrarmos, todos os irmãos ou não irmãos ainda que encontrarmos, possam ouvir do Senhor, dos nossos lábios, daquilo que fazemos, de como pensamos. Não ideologia humana, não, ó Pai, pensamentos humanos, mas a tua palavra da verdade, como foi ministrado pelo Ravi hoje de manhã, pelo teu Espírito, Senhor. Dá-nos discernimento do tempo, sim. E que quando esse discernimento nos venha, ó Pai, nos leve na direção da missão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Até Amém. amanhã. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Obrigado, viu, Ravi, pelo compartilhar Até aí. amanhã, meus queridos. Amém. Amém. Até amanhã, queridos. Um abraço Até forte às amanhã, famílias. Ribeiro. Até Ô, amanhã. Ribeiro, você tá aqui, bro? Estou aqui. Pode até não estar ligado toda hora, mas sempre que eu tenho internet, eu procuro estar junto aí. Estou Ô, meu, que estamos alegria. aqui numa luta aqui, mas estamos firmes aqui. Mano, que Amém. alegria te ouvir, velho. Te ouvir. Fico muito feliz em ouvir tua voz. Amém. Igualmente. Ô, Nossa, Valdir, eu estou saindo aqui, mas convido o Ribeiro aí para sábado preencher seu livro aí. tá. Vai lá. Tchau, tchau, gente. Eu preciso ir. Tá. Ô, Ribeiro, a parada é a seguinte, estou escrevendo um livro, quer dizer, estou escrevendo histórias de irmãos
como Jesus te alcançou, sabe? História é um livro de testemunho. Ok. E eu queria contar essa sua história, como foi seu encontro com Jesus, para que você fizesse parte. Na realidade, é um livro que vai virar podcast, é um podcast que vai virar um livro, sei lá. Ou sei lá, o que Deus permitir, né? O livro já estava Ok. praticamente caminhando. E eu tenho testemunhos de irmãos, histórias de. E eu, a minha vontade é escrever a história de todo mundo, né? Eu sei que Deus tem feito uma obra muito grande na sua vida. Então, escreve aí como que Jesus te Amém. encontrou, como você era, e o que ele fez de a transformação, se você puder, Ok. né? Se você tiver condições. E manda Amém. para mim, se puder me dar a honra de colocar isso na. Esse livro vai ser Eu um vou. livro muito Pode grande. fazer áudio ou você tem que se escrever? Não, pode fazer do jeito que você quiser, eu transcrevo ele. Do jeito que você Está puder. bom. Conta a tua história de como Jesus te alcançou, porque essa a intenção, você já sabe, né? É estimular pessoas, mostrar primeiro a Uau. misericórdia e a graça de Deus, que conhece e glorificar o Senhor, que pode salvar tanto um cara maluco, louco, xarope da cabeça igual eu era, quanto uma pessoa que se acha totalmente certinho, justinho, mas que Deus revela a verdade para ele e ele se converte. Ontem eu estava conversando com um rapaz do Congo, lá no meu acampamento. Ok. E ele contou a história dele, foi maravilhosa. Ele nasceu num lar evangélico e tal, mas um dia ele se encontrou com Jesus aqui no Brasil, já falei, pô, como que Deus é multi sabedoria de Deus, né? Como é que chama? Que Então, graça. Cara, sabe? eu não nasci no lar evangélico, não, cara. Então, Eu sou graça mesmo, mano. Sou graça então, mesmo, pastor. o outro Então também é graça. vou fazer o áudio. Fala, É. você manda pro lado E também, por favor, contando sua história. o senhor acredita que na semana passada eu Hum, estava a falar com os irmãos aqui da comunidade para nós hum. podermos fazer um testemunho justamente como este, assim, como Então, manda para você mim. conheceu a Jesus. Eu, Uhum. eu, eu gostaria muito de colocar a história de pessoas que eu conheço, né? Mas se você, porque, mas assim, eu tenho te conhecido, né? Porque Uhum. Eu vou fazer o meu, vou mandar para você. manda, por favor. Que Amém. bem. Vou mandar para você. Fique na paz. Um abraço. Deus Falando abençoe. nisso, Amém. eu estou pegando as histórias que sábado aqui a gente tem contado histórias, e contado as nossas histórias, sabe? Dando testemunho. Ok. E se você puder, Uau. vem também. Será que você tem condições de entrar sábado que vem e nos trazer o seu testemunho? Vai ser ao vivo? Ao vivo. No Rabruta aqui. Todo sábado a gente tem contado, cada um conta como Jesus teve. O sábado passado foi o Nizam. Nos dois os últimos sábados, o Nizam contou que o Nizam era muçulmano, né, e tal, e Deus salvou e resgatou ele. E sábado que Eu vem, se vou, você. eu vou, eu vou, vou procurar criar condições aí. Na sexta-feira eu confirmo para o senhor, Tá ok. Oi, amor. mas vou mandar o áudio aqui para o Ah, senhor. tá, desculpa, bro. Sábado que vem não vai dar, eu vou estar viajando. Eu não vou poder te ouvir, Hum. talvez. A gente Ok. vai. Ou eu vou. É em quantos sábados? Vai ser sábado o próximo, não é isso? Todo sábado a gente tá contando. É que sábado agora eu vou estar pegando um navio, vou estar viajando. Talvez não tenha internet lá. No sábado eu não vou estar. Eu vou estar na estrada. Talvez não Certo, eu tenha. vou. Aguardo o senhor voltar. Isso. Mas manda em áudio, por favor. Para mim, para eu Certo, preparando para certo. dirigir. Obrigado, Ribeiro. Desculpa, porque hoje eu estou Amém. empolgado. Um abraço à família aí. Amém, querido. Ótimo dia para vocês. Obrigado. Graça, misericórdia,